Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Zé Ricardo não deixa de falar e detalha a concorrência para a vaga no elenco do Vasco. Vasco e Grêmio tiveram suas chances de abrir o placar na partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão da Série B, mas não conseguiram converter em gols e acabaram empatados em São Januário. Vasco e Grêmio entrarão em campo na noite desta quinta-feira, dia 2, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão da Série B. Os visitantes chegaram para o confronto depois de 3 empates consecutivos na competição e precisavam vencer. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu triunfar, já que o placar não saiu do 0-0 em São Januário. Do lado da equipe carioca, depois de começar o torneio com 3 empates e vivendo sob a pressão de críticas, o time conseguiu dar uma arrancada nos compromissos seguintes, quando venceu 4 dos últimos 6 jogos. Agora o Gigante da Colina está em um bom momento, mas ainda não levou os 3 pontos para casa nesse compromisso. Entre a torcida, uma questão foi abordada: os centroavantes vascaínos. O baixo desempenho da dupla Raniel e Getúlio nos últimos jogos foi abordado pela torcida vascaína após o jogo contra o Grêmio. O técnico Zé Ricardo também abordou o assunto e falou sobre Raniel. Abre aspas, acredito que o sucesso do Vasco pela Série B provavelmente vai passar pelos pés de Raniel. É um garoto que quer muito, vive o Vasco intensamente e sabe o que um acesso pode representar para a carreira dele. Sobre o Figueiredo, sei que posso usá-lo como centroavante, mas a princípio vou mantê-lo do lado do campo. Já o Zé Santos é um garoto que veio com um contrato longo, ele está maturando. Isso é normal, os questionamentos vão acontecer porque ele fez um campeonato bom no Catarinense. No momento certo ele vai jogar. Um garoto dedicado e quando jogar, estará preparado fisicamente para jogar, fecha aspas, concluiu Zé Ricardo. Apesar do empate em São Januário, o técnico vascaíno Zé Ricardo elogiou a atuação da equipe contra os gaúchos. Abre aspas, 2 camisas muito pesadas, e o Vasco fez uma boa partida no meu modo de ver. Se tivesse que ter um vencedor, o Vasco seria o merecedor. Enaltecer a partida, estamos trabalhando um caminho e tem coisas boas pela frente, fecha aspas, afirmou o treinador vascaíno. O comandante vascaíno ainda admitiu que o time sofreu com afobação no ataque, mas parabenizou os jogadores pela partida. O Vasco agora volta a campo na próxima terça-feira. Os cruzmaltinos viajam para encarar o Náutico nos aflitos. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a declaração feita pelo técnico Zé Ricardo no pós-jogo em relação aos atacantes e também em relação ao merecimento do Vasco em sair vencedor da partida? Deixa nos comentários a sua opinião. Jornalista paulista se revela emocionado com a torcida do Vasco. Os torcedores do Vasco seguem sendo um dos principais assuntos dos programas esportivos nas últimas semanas. Nesta quinta-feira, o comentarista da ESPN, Oswaldo Pascoal, resolveu dar um relato sobre os cruzmaltinos e afirmou ficar arrepiado quando assiste aos jogos do Gigante da Colina em São Januário. Abre aspas, vou falar uma torcida que faz a diferença e não está na Série A, é da Série B, é a do Vasco da Gama. O que essa torcida faz com o Vasco da Gama é emocionante, sensacional. Eu fico emocionado vendo a torcida do Vasco. O time não pode estar correspondendo, mas a torcida na arquibancada do Vasco é impressionante. Ela faz a diferença, fecha aspas, disse o jornalista paulista, que ainda prosseguiu fazendo a comparação com outro clube de massa no futebol brasileiro. Abre aspas, a torcida do Corinthians, se tiver calada, está assoprando a bola para não entrar no gol. Alguma coisa vai acontecer, mas a torcida do Vasco faz a bola chegar no gol. É sensacional o que fazem, é de arrepiar. Confesso que vejo a torcida do Vasco e fico arrepiado. Tem torcida que quer que os jogadores façam o que elas querem. A do Vasco, quando não está legal, a torcida entra em campo para fazer o time jogar, fecha aspas, comentou o jornalista esportivo. A torcida do Vasco mais uma vez deu um show e lotou o estádio de São Januário mais uma vez para o duelo contra o Grêmio. Foram mais de 19 mil pagantes
e mais de 21 mil pessoas presentes no estádio para acompanhar o 0 a 0 entre Vasco e Grêmio pela 10ª rodada da Série B de 2022. O clube de São Januário agora caiu para a 3ª posição na tabela após ser ultrapassado pelo Sport, que tem o mesmo número de pontos, mas que tem uma vitória a mais. Alex Teixeira surge novamente e expõe publicamente sobre o seu futuro. A torcida do Vasco se agitou nas redes sociais. O site turco Cumhuriyet publicou na última quarta-feira que o atacante ex-Vasco Alex Teixeira tinha acertado um contrato para sua transferência para a equipe do Palmeiras e que ele seria anunciado em breve pela equipe de São Paulo. A informação repercutiu muito na imprensa de São Paulo durante o dia inteiro. Logo após isso, a Rádio Bandeirantes tratou de entrar em contato diretamente com o empresário do atacante para apurar a respeito da situação do atleta. O agente do jogador desmentiu a informação e deixou em aberto o futuro neste momento. Atualmente no futebol turco, atuando pela equipe do Beşiktaş, Alex Teixeira está de férias no Brasil. O jogador chegou à equipe turca no meio de 2021 e tem contrato até o meio de 2023 com a equipe. Ainda falando sobre outra cria do Vasco, o atacante Kardec está livre no mercado e afirmou para alguns veículos de comunicação relacionados ao Vasco que deseja retornar para a Colinha neste momento e morar no Rio de Janeiro. A situação tem repercutido nos últimos dias. O jornalista Fábio Torres entrou em contato com o pai do atacante, que revelou que a vontade do filho é voltar a vestir a camisa cruz-maltina. Abre aspas, é o sonho dele, e pelo menos que me conste de todos que passaram por essa casa por anos e anos, fecha aspas, disse o pai do atacante. Ainda sobre a pedida de R$1 milhão por mês para negociar, pai de Allan Kardec disse que não procede e ainda garantiu que o centroavante não está exigindo este valor para negociar um possível retorno. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.